Paz do Senhor, querido professor, querida professora da classe O Caminho para o Céu, seja bem-vindo a mais um podcast EBD em Síntese. E hoje nós estamos aqui com os professores Moab, Douglas Nilson, sejam bem-vindos, a paz do Senhor. Pai do Senhor, professora Manuela, Pai do Senhor, professor Moab, e a você, professor que nos acompanha através desse podcast. A paz do Senhor, professora Manu, professor Lulenilson, é um prazer enorme estar de volta com vocês, que o Senhor possa falar aos corações por nossas vidas nesse momento. Amém. Então, professor, chegamos à lição de número 10. E quantos aprendizados, quantas oportunidades Deus tem nos dado diante desta lição, de estar anunciando, trazendo a mensagem da cruz. E hoje não é diferente, com a lição de número 10, a gente vai falar o que significa aceitar a Jesus. Então, professor Moab, o que que significa aceitar a Jesus para você? Aceitar a Jesus é receber a Cristo como Senhor e Salvador. Ele quem salva, ele é ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Então, quando eu aceito, eu o recebo como o Senhor da minha vida e Salvador. Amém. E para você, professor Douglas Nilson, o que que significa aceitar a Jesus? Eu vou falar o que significa não aceitar, porque o professor Moab ele já contribuiu de forma resumida e prática o que de fato é o ato de aceitar a Cristo, mas muitas vezes no nosso contexto e principalmente aos alunos dessa classe, eles podem ter informações equivocadas sobre o que é aceitar Jesus, como se fosse um mantra, uma palavra de ordem e seus problemas se resolvem, ou que aceitar a Jesus é algo impositivo. Há aqueles que defendem que nós não devemos fazer um convite porque fica parecendo que nós quem somos os agentes de todo um processo salvífico. E não é nada disso, né? Aceitar a Jesus ela envolve, esse ato envolve reconhecimento da nossa condição de pecador, confissão e também reconhecer que precisamos de um Salvador que possa nos ajudar, porque caminhamos rumo à eternidade debaixo de um fardo de pecados que nos sufoca, nos aprisiona. E entendendo isso, nós precisamos render-nos àquele que é o Salvador eficaz e único, que é Cristo Jesus, para, a partir dele, do seu ato salvífico no Calvário, podermos recebê-lo como nosso Salvador e, consequentemente, o nosso Senhor. E a partir de então ele começa a conduzir nossa vida, nosso novo caminhar em uma jornada de imitação a Cristo e um processo que intitulamos como santificação crescente ou progressiva. Amém. Então, professor, você pode começar a sua aula introduzindo, transformando o título da lição na própria pergunta que já é e fazer esse questionamento aos seus alunos. E aí, eles vão estar justamente apresentando as suas percepções. E ao final das suas considerações, das suas colocações, observações, você vai dizer que ao longo desta lição, vocês irão estudar biblicamente o que significa aceitar a Jesus. E aqui, como algo que você pode estar indo, buscando, né? Você já pode trazer, diante da introdução, o resumo desta lição, que vai falar justamente sobre um Deus que nos ama de tal maneira, né, que entrega o seu Filho por amor de todos nós. E nós, em nossos pecados, né, aí precisamos reconhecer que somos pecadores, que precisamos de um Salvador.
né, que ressuscitou. E aqui a gente vai falando todo o plano da salvação, e você pode estar trazendo as passagens bíblicas, né? Você pode trazer aí já os versículos impressos, está entregando aos alunos ou até escritos por você, e conforme você for falando, explicando, pelo menos essa introdução do que é aceitar, a partir dessas respostas dos alunos, então você pode estar fazendo já essa comparação até para, como o professor Douglas Nilson trouxe, né, essa clareza, que justamente há muitas respostas para essa pergunta, mas nós sabemos que a principal delas, né, é que é necessário aceitar, reconhecer Jesus Cristo como Senhor, como Salvador, para assim receber o perdão dos pecados e aí passar a herdar a vida eterna, tá? Então, esse aí seria o resumo da nossa lição de hoje, que vai ter como objetivos essa lição, entender a importância de aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, lembrar que no ato da aceitação, por meio da fé, os pecados são perdoados e temos a vida eterna com Deus, e por fim, aceitar a Jesus Cristo como Salvador, que é um ponto que sempre essa lição ela tem trazido em sua conclusão, certo? E aqui, entrando no nosso tópico, né, primeiro tópico da lição, é interessante porque antes de entrar no primeiro tópico, o comentarista ele faz um questionamento, né, que é: você já entregou sua vida a Jesus? E aqui, professor, você já tem esse olhar, né? Se você já acompanha essa classe, tem, né? Mesmo que não tenha dado aulas todos os dias, tem intercalado, mas você conhece o perfil, conhece esses que estão assistindo, que provavelmente, até diante do título, né, é uma classe para não evangélicos. Então, aqui você pode estar fazendo essa análise, né, sobre essa pergunta, ou até transformando ela, né? Se às vezes é alguém que está desviado, então você pode estar tendo esse olhar, conhecendo o perfil dos seus alunos, para estar fazendo essa pergunta e introduzindo esse conteúdo também, tá bom? E aqui, descobrindo a verdade. O que significa a expressão aceitar a Jesus? Professor Moab, o que essa lição ela vai trazer sobre essa expressão tão usada? Principalmente, e aqui é interessante, porque justamente é o termo, né, a expressão mais usada ao final de todos os nossos cultos, praticamente. É ser alguém justamente ali naquele momento do apelo. Então, o que a lição nos traz? O que você tem a nos trazer sobre essa expressão? Isso é uma expressão muito comum, né? Muito conhecida e necessita, de fato, de uma clareza melhor, certo? Eu gostaria de trazer à memória, nesse momento, quando Jesus estava na terra, né, em carne, ele era seguido por uma multidão. E a pergunta que poderia surgir: essa multidão aceitou a Jesus? Ou essa multidão seguia Jesus por conta dos seus milagres? Né? Quando nós olhamos aqui no Evangelho de João, no capítulo 1, no versículo, a partir do versículo 10, diz assim: estava no mundo, falando de Cristo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Ele estava no mundo, o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E reforça essa afirmação no versículo 11: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então Jesus, ele não foi recebido, embora fosse cercado por uma multidão, muitas pessoas foram curadas por ele, e aí a gente já pode entender que o fato de ter um milagre para contar, ter um testemunho de algo sobrenatural que aconteceu em sua vida, não significa que você aceitou a Jesus. Então, aí trago agora à memória a pergunta que foi feita: e o que é aceitar Jesus? Aí a gente olha o versículo 12, que diz: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos
filhos de Deus. Aí o texto explica, aos que creem no seu nome. Então, quando alguém crê no Evangelho, crê na missão de Cristo, crê no poder salvador que há em Cristo Jesus, crê que o sangue de Jesus derramado tem poder para limpar o homem dos seus pecados. Acontece algo sobrenatural na sua vida, porque o fato de você aceitar Jesus não significa que agora eu estou com mais uma fé. Pelo contrário, o versículo 13 mostra o quão bom e qual é o grande benefício disso. Versículo 13 diz: os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, aceitar Jesus é tornar-se filho de Deus, pela vontade de Deus, por um único caminho, que é recebendo Jesus como seu único, suficiente Salvador. E Moab, dentro dessa sua fala, a gente, e considerando o público que nós estamos diante, podemos também fazer um retorno, porque muitas pessoas podem achar que aceitar a Cristo está vinculado a um contexto religioso. Então, muitas vezes as pessoas confundem aceitar a Cristo como ter Cristo, porque várias pessoas podem dizer e dizem, eu já tenho Cristo. Ou outras pessoas podem dizer assim, eu já conheço Jesus. Ou outras podem dizer assim, eu não preciso ser crente para, não preciso ir para a sua igreja para ir para o céu. Então, cada uma dessas pessoas, no coração, muitas vezes, e até de forma sincera, elas acham que tem Cristo. Elas fazem suas preces, muitas vezes dirigidas a Cristo, elas podem é, buscar viver uma vida de cumprimento de mandamentos, achando que está fazendo para Cristo, mas tudo isso vai na continuidade do texto lá que você leu no capítulo 2. O cerne de aceitar a Cristo é entender que não são as nossas obras, não é o que eu faço, não é o quão bom filho, esposo, trabalhador eu sou, que vai fazer Deus dizer assim: olha, olhei para Moab e vi que ele tem futuro, vou trazer ele para perto. Mas o ponto de partida é o reconhecimento e entender que é graça. Jesus não precisaria fazer nada disso e ele fez por amor, por bondade, por misericórdia. E o nosso ato é simplesmente aceitar, reconhecer pela fé que isso é verdade, que o que a Bíblia está dizendo é verdade, que se nós não nos rendermos a Cristo, há uma eternidade sem Ele, de dor, de sofrimento sem cessar. E rendendo-nos a Ele, há uma reconciliação e uma nova vida que é expresso por atos internos que vai ser revelado, refletido por ações externas. Amém. E para fechar esse primeiro tópico, professor, você pode estar finalizando esse ato de expressão, trazendo o seu próprio testemunho, caso você tenha aceitado ali quando criança e tiver pessoas, né, em uma maior idade nessa classe, tenha acessibilidade de trazer a experiência, talvez, dos seus pais, de alguém que você já ouviu falando como foi esse momento? Nós sabemos que é uma luta, uma batalha espiritual, né? Porque é justamente essa quebra, aí vem várias coisas à mente, assim como os professores já pontuaram. Então, você pode estar finalizando esse tópico com um testemunho, né, seu, pessoal, ou sobre alguém que você já ouviu. Agora, de fato, o testemunho que mostre é a quebra desse relacionamento com o mundo e o início de um relacionamento com Deus. E algo que eu acho interessante na conclusão desse primeiro tópico, que ele traz aqui, é que a partir deste momento que aceita-se a Cristo, né, agora é interessante porque ele vai usar a expressão que vai ter paz e ser amigo de Deus. Então,
faz até você trazer à tona e lembrar que não são bens materiais, não é riqueza. É, o que o Senhor tem a nos oferecer e dar é uma vida eterna em paz, né? E uma comunhão eterna também com Ele, com a sua, desfrutando da amizade dele, do cuidado dele, da misericórdia, da graça, como já bem foi colocado aqui. Tá? Então, você pode estar aqui juntando esses elementos e estar trazendo essa descoberta da verdade bíblica sobre essa expressão. E agora, entrando no segundo aspecto da nossa lição, que é compreendendo a verdade, aqui nós vamos falar um pouco sobre aceitar a Jesus implica tê-lo como seu Salvador. Professor Douglas Nilson, o que que essa introdução inicial ela nos traz? Ainda falando sobre o tópico anterior, para chegar nesse, a professora Manuela falou que nos nossos cultos nós temos o hábito de, ao término de uma mensagem, de uma pregação, nós estendermos um convite para que as pessoas que ali estão, que é, ouviram a mensagem e essa mensagem gerou fé, essas pessoas possam tomar, decidir publicamente por uma vida com Cristo, de romper com o mundo, como a professora falou. Mas muitas vezes as pessoas podem é, tomar uma decisão dessa natureza, que é uma decisão madura, uma decisão séria, que que requer entendimento do que se trata, mas algumas pessoas podem, por um impulso emocional, tomar uma decisão sem entender a complexidade dela. É como alguém que pega um documento e diga, assina aqui, para quê? Não, assine. E você assina. É por isso que nós, mesmo fazendo um convite por uma decisão, esse convite não é algo aleatório. Esse convite ele tem uma fundamentação bíblica e ele tem um significado. Então, muitas vezes, o professor tem essa oportunidade porque alguém pode ter dito, ah, mas eu já aceitei a Jesus um dia, tal, mas esse aceitar Jesus, ele implica, primeiramente, e é o tópico que eu agora passo a falar, tê-lo como Salvador. Mas Salvador de quê? Mais uma vez, nós estamos diante de um mundo que muitas pessoas se apresentam como Salvador. É alguém que tem uma necessidade é, no âmbito financeiro e alguém apresenta-se como um resolucionador de problema, alguém que está com algo na área da saúde e há um ser que chega para trazer uma cura, uma suposta cura ou uma resolução de um problema médico. E há muitas pessoas no âmbito religioso que apresentam uma caricatura do que é o Salvador. E essa caricatura, ela está muito voltada a questões terrenas. E você, professor, tem uma oportunidade, de forma didática, ensinar ao seu aluno que aceitar Jesus como Salvador é porque todos os seus alunos, e você pode até de uma forma inclusiva dizer, a começar de você que um dia tomou a decisão, todos nós estamos afundados em delitos e em pecados, é o que a palavra diz. Todos nós caminhamos rumo a uma eternidade sem Deus, uma eternidade de destruição, de dor, de sofrimento. Todos nós carregamos uma descendência, uma natureza pecaminosa, e a própria Bíblia, Paulo escrevendo a Romanos, diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, qualquer oração, qualquer prece que alguém apresente-se direcionado a Deus, sem ter aceitado a Jesus como Salvador, essa oração ela é evasiva, ela não tem um significado, por quê? Porque não há reconciliação, não há comunhão dessa pessoa com Deus, porque o único meio dessa comunhão existir é por intermédio de Cristo. Então, essa pessoa precisa entender que ela não precisa de um salvador para resolver seus problemas terrenos, porque pode ser que os problemas terrenos não sejam solucionados. Ela precisa de um salvador, que é Cristo Jesus, para resolver o seu problema eterno, que é
a condenação. Então, aceitar Jesus como Salvador é entender que eu estou condenado para o inferno, para uma vida de eternidade sem Deus. E eu só tenho uma saída, uma chance, uma alternativa. E essa alternativa, essa saída, tem um nome, uma pessoa que é Jesus. Então, entender isso, entender que eu sou um pecador, que eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Cristo, então eu aceito a Ele como meu Salvador. E nessa tomada de decisão, em um ato de fé, Ele, Jesus, vai perdoar os meus pecados, vai me justificar diante do Pai, vai promover o processo de reconciliação minha com o Pai, e agora eu passarei a fazer parte da família de Deus, de forma, sou o filho adotivo de Deus, por conta dessa decisão. Então, é uma decisão que implica muitos outros desdobramentos. O Espírito Santo passa habitar no meu interior e agora eu vou viver em novidade de vida, um processo contínuo de santificação. Tudo isso porque eu tomei uma decisão por Cristo como meu único e suficiente Salvador. Se eu não faço, se eu pulo essa etapa, todas as outras coisas não têm sentido, não fazem efeito. Agora, vencida essa etapa, vem um ponto seguinte que vocês deverão comentar aí. Amém. E aí, diante do que o professor Douglas Nilson trouxe, surge agora, né, um aspecto que a lição traz, que eu peço ao professor Moab para expor um pouco o que seria essa relação que a lição traz de senhorio e servidão, né, considerando aí, o contexto bíblico. Amém. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, nós aprendemos que o homem, por conta do seu pecado, ele está morto em delitos e pecados. Então, como é que ele está morto em delitos e pecados se, na verdade, você vê as pessoas caminhando normalmente, se alimentando, em suas rotinas normais, mas a Bíblia o coloca como mortos em delitos e pecados. Mortos em delitos e pecados, por quê? Porque agora essas pessoas estão seguindo seus próprios caminhos, suas próprias vontades, seus próprios desejos. É isso que nós encontramos aqui na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 2. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. E quando ele fala para a igreja, ele diz: e em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Então, alguém que está distante de Cristo, ele é servo, ele é escravo, mas ele é escravo do diabo, ele serve ao príncipe deste século. E Jesus vem ao mundo para libertar o homem dessas amarras, libertar o homem dessa condenação. É por isso até que Jesus diz: vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. O homem não consegue libertação com seus méritos, com seu esforço, com sua luta pessoal. Por quê? Porque ele está morto em delitos e pecados. Em Atos, capítulo 4, versículo 12, diz assim: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, nós começamos a entender que o homem precisa de alguém maior, mais forte, que possa libertá-lo, dar-lhe nova vida. Então, quando nós olhamos lá no Evangelho de João, capítulo 3, uma conversa que Jesus estava tendo com Nicodemos, por sinal, olha o que diz no versículo 16, e um versículo bem conhecido. Ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira, Jesus dizendo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo. E muitas pessoas param por aí.
Diz, Jesus não condena. Aí, mas se a gente continuar lendo o versículo, diz: mas para que o mundo fosse salvo por ele. O mundo que estava aprisionado, o mundo que estava oprimido, o mundo que está nas correntes do inferno, né? É tanto que a igreja ela é levantada como um instrumento de Deus de libertação. Ele diz: as portas do inferno não prevalecerão. Por quê? Porque a igreja caminha nessa libertação, agindo em nome de Cristo. E a salvação é só por meio de Cristo. E olha o que diz aqui no versículo 18, versículo 17. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Versículo 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Então, todo aquele que não entrega sua vida a Cristo, ele é escravo do diabo, está abaixo do jugo do pecado e ele está condenado. Jesus não veio condenar ninguém, ele veio salvar. E a partir do momento que nossa vida é entregue a Cristo, ele passa a ser o nosso Senhor. E nós agora passamos a obedecê-lo, a amá-lo, porque ele é um Senhor perfeito. Eu acho interessante quando a gente fala de Senhor, as pessoas geralmente trazem à memória esse senhorio humano, esse senhorio humilhante, esse senhorio que, que você se sente cada vez menor e desprezado. O senhorio de Cristo é diferente. O senhorio de Cristo é um senhorio de amor. Então, ele se importa, ele entrega a si mesmo para que o seu sangue purifique o pecado. Então, não tem nada mais saudável para o ser humano é estar abaixo de Cristo, submisso a Ele, porque Ele é a nossa saúde e a nossa paz. E um exemplo que você pode estar dando, professor, dentro dessa fala, né, que o professor Moab traz para a gente, é o que nós vemos no Êxodo, né? Na verdade, quando ali o Senhor levanta Moisés para libertar aquele povo que estava sofrendo na escravidão do Egito, e aí, naquele momento do deserto, eles passam ali, né, a ser um povo escolhido, e a gente vai vendo ali todo o cuidado do Senhor para com eles. Então, é de Exatamente. fato, né, assim, ao mesmo tempo que somos libertos por Cristo, agora nós também somos escravos dele, né? Então, é mais nesse sentido. E aí, aqui é uma atenção, uma observação, porque você precisa pensar na maturidade dessas pessoas que vão ouvir. Né? Porque a gente sabe que essa compreensão eles não têm, ainda não está liberto, né? Ainda não tiveram aí os olhos talvez, né, estão aí no processo de desvendar aí os olhos espirituais para compreenderem essa relação, para compreenderem esses termos. Porque, como o professor Moab bem colocou, normalmente esse título, né, de escravidão sempre é colocado de uma forma mais pejorativa. Então, principalmente em nossa sociedade, diante de todo o contexto cultural e social que toda a sociedade ela foi construída. Então, é por isso que é importante ver para até a aula não tomar um outro rumo, né? E aí você acabar perdendo o foco e a ênfase do texto que é libertos por Cristo, mas aí escravos no sentido de ali como alguém que em gratidão, né, entrega justamente a sua vida por completo a Ele. E agora, para finalizar o nosso tópico, a nossa aula, a gente vai falar sobre como aplicar essas verdades, né? E aqui, aceitar a Jesus garante o perdão de nossos pecados. Professor Douglas Nilson, o que que esse tópico, em resumo, ele nos traz? Estamos diante de uma palavra que ela tem, assim como todos outros termos que aqui falamos, ela tem significados distorcidos, que é a palavra perdão. Nós muito ouvimos falar de perdão, de pessoas que dizem que se perdoam, auto-perdão, ou até pessoas que dizem, tendo uma imagem distorcida de Deus, vivendo alguma adversidade elevada,
equivocadamente a perdoar a Deus, porque Deus não fez por ela o que ela esperava que se fizesse. Ou então, perdão, nós às vezes confundimos com a palavra desculpa. Só que a palavra desculpa, ela não tem a mesma conotação de perdão. Desculpa é assim, eu não assumo que eu pequei. Eu assumo que foi uma falha e talvez Moabe também. Então, desculpa, deixa para lá, vamos ficar em paz e tá tudo bem. Tudo isso falo para vir ao cerne da questão que é o perdão, aceitar o perdão de Jesus, porque nós somos, por natureza, muitas vezes, egocêntricos e orgulhosos. Então, aceitar que eu tenho pecados para me render a um Salvador para que ele perdoe meus pecados, quando eu olho para a minha vida e eu acho que eu não sou tão pecador assim, porque eu tenho um parâmetro, e o parâmetro é sempre o outro. Então eu olho se do meu lado tem alguém que é, é, é um pecador assumido, faz muitas coisas erradas. E todo mundo vê, toda a sociedade reprova, e quando olho para mim, isso não acontece. Às vezes nós assumimos a mesma condição do que aquele jovem que chega diante de Jesus e diz: o que é que eu devo fazer para alcançar a vida eterna? Percebe-se que naquele texto, em momento algum, aquele jovem está dizendo assim: o que, onde estão meus erros? Diga aí o que é que que erros eu tenho e eu vou consertar, eu vou procurar em Deus. Aquele jovem ele está no processo de autoapresentação, em que ele tem bondades, ele tem observância da lei, ele tem obediência, mas ele não tem pecado. E quando Jesus o confronta, o texto vai dizer que ele volta, ele regressa triste, porque ele tem ídolos no coração que o impede de tomar uma decisão por Cristo. Então, o perdão dos nossos pecados, ele não é uma hipótese, ele não é uma possibilidade, ele é uma garantia. Mas essa garantia só é possível se se o aluno, né, se a pessoa seguir os passos um e 2 que nós falamos anteriormente. Aceitar a Cristo como seu Salvador e, consequentemente, seu Senhor. Porque aí, quando eu me rendo a Cristo, automaticamente o perdão dos pecados, eles são. Cristo, ele gera esse ato. Então, toda a nossa carga de pecados passados, eles são é, justificados diante de Deus. Há uma dívida que é cancelada diante de Deus. E agora nós vamos viver sem um fardo, porque o pecado ele gera um fardo em nós. O pecado ele é aprisionante. Então, aceitar a Jesus e saber que uma dívida impagável foi perdoada de maneira graciosa, isso gera esperança, isso gera motivação, isso gera alegria, porque imagina, você, professor, se tem uma dívida e espera chegar o dia do pagamento para você pagar, e se por algum motivo faltou recurso para pagar essa dívida, você fica desesperado. Agora imagina se você tem uma dívida que cada dia essa dívida só faz aumentar e você não tem a menor possibilidade de pagar. E chegar alguém e dizer, pago essa dívida está zerada. Como você não ficaria? Agora imagine que foi isso que Cristo fez por nós. E ele pagou essa dívida, e essa dívida ela está paga a todo aquele que reconhecer que é pecador, precisa de um Salvador, o Salvador é ele, e, e rendendo-se a ele, ele passa a ser Salvador, Senhor, e toda uma carga de pecado passado é perdoada, como também nós agora reconciliados com o Pai. Cada dia nós pecamos. Nós não deixamos de ser pecadores, apenas nós agora não estamos do lado dos que amam o pecado. Então, cada dia nós temos a liberdade, a abertura, o acesso
o trono da graça para reconhecer que pecamos e pedir perdão e saber que Deus, ele não vai olhar para nós com uma ira, com um ato punitivo, mas como Pai, ele vai nos corrigir, ele vai tratar, mas há perdão disponível continuamente a todo aquele que crê e aquele que se rende. Por isso que um João 9, para encerrar, que é uma palavra voltada para aquele que já entendeu a dinâmica do perdão, da salvação. João 9 João 9, o escritor vai dizer que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso é para aquele que lá atrás já rendeu-se a Cristo, já tem a Cristo como Senhor e Salvador, mas ainda pecador, precisa estar sempre chegando diante do Pai para, no nome de Cristo, ter a absolvição ou ter o perdão dos pecados cometidos diariamente. Amém. E agora, né, que aceitamos a Cristo, temos garantido esse perdão dos nossos pecados, nós agora temos uma esperança. E que esperança é essa, professor Moab? Quando nós lemos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 8, diz: Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E ele diz no versículo 11: E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Aqueles que entregaram sua vida a Cristo, aqueles que receberam a Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles agora têm a esperança de estarem com Cristo eternamente. Essa é a nossa esperança. Nós estamos aqui nessa terra anunciando como igreja o Evangelho de Cristo, mas logo, logo Jesus irá voltar. E quando ele voltar, nós que o aceitamos como Salvador, se estivermos vivos, seremos transformados. E se mortos, ressuscitaremos e estaremos com Cristo eternamente. Aquele que está em Cristo, ele não diz, seja o que Deus quiser, ou como se fosse algo incerto. Não. Quem está em Cristo, ele tem certeza de eternidade com Deus. Quem está em Cristo sabe que essa terra é passageira. Quem está em Cristo sabe que há um dia em que todos estarão diante de Deus prestando conta de suas vidas. Mas quem o aceitou como seu Salvador estão tranquilos, porque o sangue de Jesus nos purificou de nossos pecados. Nós entendemos que o amor de Deus nos alcançou. E a maior prova de que Deus nos amou é olhar para Cristo. Através de Cristo, eu novamente posso ter comunhão com Deus. Através de Cristo, eu posso orar, conversar, como foi já falado pelo professor do Glenilson. Eu posso orar, conversar com Deus. Eu posso viver essa comunhão sem ter medo da morte. Nós não temos medo da morte, porque isso já está resolvido. Então, aceite a Cristo. Essa é a mensagem que a igreja anuncia. Aceite a Cristo. Receba. Não que Cristo precisa de nós, mas é nós que precisamos de Cristo. E como foi apresentada aqui a comparação da dívida, como é bom, não é? Você chegar cheio de dívida e essa dívida aumentando, e por sinal, embora a gente comente como dívida, o que o homem tem por conta do pecado é uma condenação. Então, você com essa condenação, você não sabe como resolver, não tem poder para resolver, e Deus chega e diz: Olha, a solução está aqui. Receba Cristo como seu Salvador e eternamente estaremos com Cristo. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa alegria para todo sempre. Amém. Como desfecho da nossa aula, é, apresentada aqui, né, cada um dos tópicos. Então, você pode agora deixar em aberto, né, para os seus alunos.
comentarem sobre o que pensam a respeito dessa decisão e se desejam tomar esta decisão. Deixe o convite aberto para eles, como a lição nos orienta, né? Termine com uma oração e que o Espírito Santo possa agir no coração de cada um deles, né? De modo que eles venham reconhecer essas verdades, guardarem em seu coração e assim reconhecerem a necessidade de um Salvador. E aqui é o que o professor Moab traz, né? Algo interessante porque Deus nos criou para viver a vida eterna, né? Deus não nos criou para morrer. E por isso que há em todos nós, independente daqueles que aceitam ou não a Cristo, um senso de vida eterna, né? E a gente vê isso em filmes, a gente vê isso nos desenhos, a gente vê isso constantemente, até em produtos de beleza, né? Falando sobre rejuvenescer, né? Então, por quê? Porque há em nós esse senso de vida eterna. Imagine você e deixe essa mensagem para os seus alunos, colocando a eles que eles irão, né, viver eternamente com o Senhor em paz, né, em gozo, em alegria e ali sempre cantando e dizendo o quanto o Senhor é santo, né, como ato de gratidão por aquilo que ele já fez por nós ali na cruz. Então, deixe essa mensagem aos seus alunos e esteja aberto também para o final da aula tirar dúvidas que surjam, né, e sejam algo, tem algo polêmico ou que necessite de um esclarecimento mais individual. Então, assim como também mantenha um contato, é importante ter esse relacionamento. Principalmente a construção desse relacionamento, né, desses laços, desse vínculo, porque ele está associado à missão que o Senhor nos deixou, que é justamente estar anunciando a sua mensagem, principalmente a esses que ainda não o conhecem. Então, agradecemos ao Senhor pela oportunidade, assim como também a direção do DENEC pela confiança de estarmos aqui. Desejo ao professor Moab, ao professor Douglas Nilson, que o Senhor continue abençoando suas vidas, que eles continuem sendo assim como você, professor que nos assiste, um instrumento nas mãos do Senhor, para abençoar outras vidas e levar essas verdades àqueles que necessitam ouvir. Então, a paz do Senhor a todos e fiquem com Deus. Uma excelente aula. Paz do Senhor, Moab. A paz do Senhor. Amém. Pai do Paz do Senhor, Senhor, Nilson. Pai do Senhor. Amém.